Caminho da Fé de gravel. Será que vale a pena? Vou contar para vocês a minha experiência agora em fevereiro passado. Desde que eu passei a andar exclusivamente de gravel bike há 5 anos, a ideia de fazer o Caminho da Fé de gravel estava muito forte na minha cabeça. A gravel tem grande capacidade de carga e o que eu acho muito valioso nesse tipo de pedal é o guidão drop. Por quê? Porque ele te dá muitas posições para você pedalar. Então, com o acúmulo das horas, é bem legal você ter a possibilidade de estar nos drops, ou estar posicionado nos trocadores, ou mesmo em cima. Então isso faz uma diferença. Nesse tipo de cicloviagem, o bikepacking, o conforto é um quesito que importa muito mais do que o desempenho. No Caminho da Fé eu usei uma bike, uma gravel de alumínio da Cadence Bikes. No momento que eu usei era ainda um protótipo, mas agora você já encontra essa bike para venda. Essa Cadence tem capacidade para pneus até 29 2.0, ou seja, te dá bastante liberdade. Tem caixa de direção tapered, montagem de freio do tipo flat mount. E também uma coisa que eu acho bem importante e legal é o eixo passante de 142 milímetros na traseira. Ela pode ser usada com suspensão, mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse assunto. Em termos de componentes, eu acho que um ponto muito importante, o primeiro que você tem que se preocupar quando você vai para o Caminho da Fé é a transmissão. Como a minha ideia era provar que a gravel é a melhor opção para fazer esse tipo de viagem, eu optei por uma transmissão tradicional de gravel da Shimano. Eu estou usando o grupo GRX de 20 velocidades com coroas 4630 e cassete 1134. Ou seja, a ideia era usar o padrão da Shimano. Num primeiro momento, essa relação mais leve, 30 na frente e 34 atrás, para mim parecia adequada, porque fazendo um contraponto com a minha bike de competição, eu uso lá uma transmissão muito mais pesada. Então eu achei que mesmo com as bolsas carregadas e tudo mais, ia dar conta legal do Caminho da Fé com essa transmissão. Mas a realidade é muito diferente. Segundo dia de Caminho da Fé, estou subindo a Serra do Padre entre São João da Boa Vista e Águas da Prata. No começo da subida eu falei, tranquilo, vou zerar. Caramba, chegou uma hora que a inclinação passava de 20% e continua. É uma serra muito difícil,
eu vim com uma relação a mais leve, 30 a 34, é muito pouco. Se você vier pro caminho da fé de gravel, você tem que vir com uma relação muito mais baixa, muito mais leve do que você tá acostumado a andar no dia a dia, até porque você vai estar carregando peso. Muito pesada a subida, mas bem legal. Então para essa próxima viagem que eu vou fazer, eu substituí o cassete por um 1142. Aí a minha mais leve vai ficar 3042. Isso é possível porque o câmbio traseiro GRX 400, que é o coringa dessa linha, consegue dar conta do pneu maior de 42 dentes sem nenhum tipo de adaptação. É muito bom mesmo. Outra coisa que você não pode esquecer é que com cassete maior você precisa de uma corrente também, uma corrente mais comprida. Outra coisa que eu troquei na minha bike de viagem depois que eu fiz o caminho da fé foi o guidão. Porque eu fui com um guidão 440 e quando eu ia trocar a marcha, o manete encostava na minha bolsa frontal. Então a bolsa estava interferindo na troca das marchas, estava atrapalhando mesmo. Para resolver isso, eu fui atrás e encontrei o guidão Venturi Max XL da Ritchey. Caramba, que diferença! Esse guidão é maravilhoso. Se você faz bikepacking com gravel, recomendo demais, porque ele tem uma pegada super ergonômica. Os drops dele são ótimos e são curtos ou são baixos, então te permite andar mais tempo no drop. E a largura muito maior faz toda a diferença. Agora eu posso trocar de marcha tranquilo, sem que o manete encoste na bolsa. Então super vale a pena, recomendo demais esse guidão. Nas minhas viagens eu também uso aerobarras, essas extensões aqui no guidão. Por quê? Porque é uma posição a mais uma posição para você alternar nesse longo período que você vai estar pedalando. E vai muito bem, principalmente no asfalto. Você pode até andar um pouquinho mais rápido no asfalto e você descansa um pouco os seus músculos. Recomendo também. Além do que, as aerobarras te permitem montar vários equipamentos nela, como a própria câmera que vocês estão me assistindo, luzes e tudo mais. Meu GPS. Em termos de fit, com a troca do guidão, eu tive que diminuir o comprimento da mesa. Aumentei o guidão, diminuí a mesa para eu ficar com o reach, com alcance parecido com o que eu tinha antes. Outra coisa que eu prefiro para esse tipo de pedal, eu abaixo 5 milímetros meu selim em relação à altura que eu uso na bike de competição. E por último, eu tenho que mencionar a suspensão. Eu usei uma suspensão ProShock Graph e foi espetacular. Para viagens é o que eu escolho, porque na minha bike de competição eu preciso de leveza, eu disputo provas de um dia só, então o peso
sim faz diferença. Me faz andar mais rápido se eu tiver leve. Mas no bikepacking, principalmente no Caminho da Fé, que tem trechos complicados, a suspensão te representa um ganho de conforto, mas também um ganho de segurança, que você vai estar com a bike carregada e vai estar lá descendo lugares que não são fáceis. Tem gente que torce o nariz para a suspensão na gravel, mas eu acho que a gente tem que ter a mente aberta. Se liga como a suspensão te permite descer rápido, mesmo carregado e sem toda aquela socação de um garfo rígido. Falando de pneus, eu escolhi pro Caminho da Fé pneu 700 por 45 e não me arrependo. Acho que é um bom compromisso entre velocidade e conforto. Claro, você pode preferir usar mais, até um 50, um 29 2.0, um 27,5 por 47, aí fica por sua conta. Mas pra mim esse setup com pneus 700 por 45 casou perfeitamente. Eu já me libertei daquela teoria que você tem que usar pneu a mesma marca na dianteira, na traseira, essas coisas. Então eu tenho vários pneus em casa e dependendo do pedal que eu vou fazer, eu escolho os que são mais adequados. Então, pro Caminho da Fé, eu preferi usar um pneu com cravos mais altos na dianteira, que foi um Maxxis Rambler, fácil de encontrar, e na traseira eu usei um Schwalbe G1, que tem uma rolagem um pouco melhor. Então eu acho que essa combinação vai muito bem, te dá segurança e também te dá velocidade quando você quer. Quanto à bagagem, eu acho que você tem que levar o menos possível. Nessa viagem para o Caminho da Fé eu fui com 5 bolsas de 4 marcas diferentes. Na dianteira eu fui com uma bolsa, essas que parecem um rolinho, são cilíndricas, da Rhinowal, que é uma marca que você compra no AliExpress. E junto com essa bolsa também vem uma outra bolsinha dianteira, onde você pode colocar coisas para um acesso mais rápido. Essas bolsas são boas, tem uma boa proteção contra umidade, mas são pesadas. E os fechos, essas travinhas que ela tem, não são tão bons quanto os da minha bolsa de selim, que é uma Topic, porque os fechos da Topic, eles têm uma trava, então você estica a tira no tamanho que você quer para deixar a mala bem apertadinha, e aí você trava essas tiras, então ela fica perfeita, se mexe pouco e tudo mais. As tiras dessa bolsa chinesa não tem essa travinha, então às vezes elas podem afrouxar.
Para evitar isso, até tive que dar um nó aqui na dianteira. Eu fui com a bolsa fixada no guidão, mas para essa próxima viagem eu já fiz um upgrade, que é esse rack dianteiro que eu monto embaixo da mesa. É um rack que foi produzido aqui no Paraná artesanalmente pelo Jonathan da Tony Racks. Vale muito a pena, não é caro e tá funcionando perfeito. E com o rack a bolsa ficou mais firme e eu posso colocar as mãos no guidão sem interferência. Então super recomendo. Se você tem uma bolsa dianteira, é mais legal você ter o rack e fixar a bolsa nele, não no guidão. Te dá mais liberdade. Como eu já mencionei, a bolsa traseira é da Topic, de 10 litros. Funciona muito bem. Tem uma bolsa interna que você pode tirar o ar para suas coisas ficarem bem compactas. Ela mexe um pouco, como quase todas essas bolsas de selim, mas não tem nenhuma interferência no pedal. Ela vai lá quietinha e não te atrapalha em nada. No Top Tube eu uso uma bolsa tamanho XL também, a maior que eu encontrei, da Ace Pack, uma marca americana. Essa bolsa é ótima, tem muito espaço. No quadro eu ainda uso uma bolsa da Deuter, marca alemã, que eu comprei pro meu primeiro Dirt Cansa. Ela já tá mais velhinha, mas dá conta do recado. E o legal é que ela é bem leve. Uma coisa que fica por sua conta é levar uma mochila de hidratação. Eu uso em todos os meus pedais essa mochila, que não é bem uma mochila, é um colete de hidratação da Camelback. É um Camelback Vest, porque eu acho que é importante você maximizar sua capacidade de carregar água. Então água, líquidos, eu também levo algumas ferramentas, algumas coisinhas aqui de acesso rápido. Então se for um pneu, eu já pego o remendo aqui mesmo e tudo mais. Eu não falei na hora que eu comentei os pneus, mas não preciso nem dizer. Sempre tubeless. Claro que no seu pedal você vai levar a câmara reserva, você vai levar macarrão para remendar o tubeless, mas o tubeless é insuperável, porque você pode usar uma pressão mais baixa do que usaria com as câmaras. Você está mais protegido. E para completar essa proteção, eu também acho legal colocar esses protetores de aro emborrachados que existem agora. Eu estou usando um da marca Effetto Mariposa, o Tire Invader, mas tem um monte de outras opções. Eu gosto também do Airliner da Vitória. Caminho da Fed Gravel, vale a pena? Vale muito a pena.
não só o Caminho da Fé, mas na minha opinião a grande maioria das cicloviagens de gravel são mais prazerosas. Claro que tem uma exceção, por exemplo, se você vai para a Serra da Canastra ou a Chapada Diamantina, que são lugares mais extremos, com muita trilha, nesse caso a gravel não seria o melhor veículo, mas de resto é uma grande opção. Pensando em configuração, vamos lembrar, o ideal é você ir com uma transmissão mais leve, que é a transmissão tradicional de gravel. Então, pelo menos um cassete com um pinhão um pouco maior. Se você usar bolsa dianteira, o ideal é um guidão mais largo também. O guidão mais largo te dá mais segurança nas descidas. Se você usar um guidão mais largo, você pode usar uma mesa mais curta. Pneus pelo menos 700 por 45, sempre tubeless, sempre, não esqueça. Quanto às bolsas, nesse tipo de viagem menos é mais. Então quanto menos você puder carregar, só o essencial é o ideal. E por último, o plus seria uma suspensão dianteira específica de gravel. Se você é purista, você pode achar que é uma bobagem. Eu não uso na minha bike de competição, mas para viajar faz total diferença. A suspensão é incrível, ajuda muito. É isso aí, pessoal. Espero que as dicas tenham sido úteis para fazer ainda melhor seu pedal no Caminho da Fé ou mesmo em outras cicloviagens. Gostou das dicas? Então curte, compartilha com o pessoal que anda com você. E se quiser se inscrever no canal, vai ser muito bem-vindo. É isso aí, pessoal. Bora, Caminho da Fé de gravel. Valeu!